Ok, estamos na nossa última mensagem da série, As Escrituras Testificam de Mim. E antes de lermos o texto dessa última mensagem, eu quero relembrar algumas das coisas que já foram ensinadas pelo pastor Jailson nos 3 primeiros sermões e que eu toquei brevemente na última mensagem. Então, eu tenho aqui uma frase de 3 partes com várias coisas. Eu quero compartilhar com vocês um pouco do que está dito aqui. Olha só. Como enxergar o Antigo Testamento? Então vamos fazer isso como resumo antes de entrarmos na passagem de hoje. Qual é o propósito dessa série? É fazer-nos entender o Antigo Testamento de maneira cristocêntrica. Então o que isso significa? Então nós temos que olhar o Antigo Testamento como uma revelação histórica da redenção de Deus, que se desenvolve coesa e progressivamente rumo ao ápice da revelação, que é Jesus Cristo. Eu tentei colocar nessas 3 cláusulas algumas verdades importantes que nós estamos tentando ensinar a vocês e reforçar àqueles que já sabem, né, nesses últimos domingos. Então, uma revelação histórica da redenção de Deus que se desenvolve coesa e progressivamente rumo ao ápice da revelação, que é Jesus Cristo. Deixa eu tentar destrinchar isso em poucos minutos. Primeiro, uma revelação histórica. O que isso significa é que Deus se mostra na história, ao longo da história, e não de forma estanque ou separada da história. Então, quando a gente estuda uma passagem bíblica, sempre é importante nós entendermos em que contexto ela se situa. Isso nos dá luz sobre como ela se aplica a nós. Tem pessoas que leem a Bíblia quase como se fossem ditos de sabedoria, estanques de tempo. Isso não é bom. A Bíblia não é um conteúdo de verdades que não tem conexão com eventos históricos. Pelo contrário, ela é uma revelação de Deus na história da humanidade. Deus se mostrando ao homem, Deus mostrando o que Ele espera do homem, mostrando a sua salvação ao homem ao longo da história. Então é importante nós fazermos isso. Frequentemente, quando as pessoas praticam aquilo que nós já falamos em domingos passados, moralismo, elas pegam uma história do Antigo Testamento e elas tentam achar lições de moral, elas esquecem a questão histórica. Elas colocam de lado a questão histórica. Elas pegam algum personagem e dizem assim, então, assim como ele foi corajoso, nós temos que ser corajosos. É o caso de Davi lutando contra Golias. Ou qualquer outra história do Antigo Testamento. Moralismos são apenas uma maneira da gente desprezar o contexto histórico. E como é que essa história precisa ser entendida e aplicada a nós. Mas é uma revelação histórica da redenção de Deus. O que isso significa? Que Deus não está mostrando coisas de maneira fortuita, Ele está mostrando algo que visa remir o homem. Então, trata-se de uma história que vai focar em redenção. Passada, presente e futura. Deus sempre está falando de redenção. Então, observe. Quando o pecado surge, a primeira coisa que Deus faz com Adão e Eva é prover uma nova roupa a eles que tinham costurado roupas de folhas. Então, essa é a primeira evidência de que Deus quer remi-los, protegê-los da sua vergonha. Depois, a famosa história da saída do Egito, junto com Moisés, rumo à terra prometida, é uma grande ilustração da redenção de Deus. Depois, aquilo que Deus fazia com os reis, vencendo batalhas, outra ilustração da redenção de Deus. Então, as histórias do Antigo Testamento, elas não estão lá só porque elas são curiosas, para mostrar rei lutando, sangue derramado, para mostrar terra sendo conquistada. Elas são ilustrações da redenção de Deus. Deus sempre quer remir o seu povo. Então é uma revelação histórica da redenção. E essa revelação, ela se desenvolve de forma coesa. O que isso significa? Ela tem um alvo. Ela tem um objetivo. Então, ela vai amarrar tudo nesse objetivo. Tanto é que muita coisa na Bíblia não nos é contada conforme a nossa curiosidade. Você já percebeu? Às vezes você pergunta assim, o que aconteceu com o tal personagem? E a Bíblia não fala mais dele. Porque ela escolhe focar em uma coisa. Ela quer contar uma história. E porque ela quer contar uma história, ela escolhe os fatos que ela vai narrar. Ela não é uma história geral, como a gente encontra numa livraria secular. Ela tenta contar uma história com o objetivo de ressaltar a redenção de Deus. Então, ela é amarrada de forma coesa, de tal maneira que todos os escritos da Bíblia giram em torno dessa redenção. Tem tipos diferentes de gêneros literários, mas que visam falar dessa redenção.
E o propósito é sempre apontar para essa redenção. Então ela é desenvolvida de maneira coesa e progressiva. O que significa progressiva? A gente não encontra toda a verdade exposta logo no começo. Ela cresce. E como ela cresce, Deus vai tornando mais claro certas coisas. Por que é importante saber disso? Porque quando eu olho para uma passagem do Antigo Testamento, eu não posso pensar que um autor lá está dizendo tudo que um apóstolo Paulo disse no Novo Testamento. Porque ele não tinha toda a revelação ainda dada a ele. Então ele diz coisas que são verdadeiras, que Paulo vai destrinchar ainda mais posteriormente, séculos depois. Mas não está tudo lá no começo. A verdade está lá, mas não está toda lá. Então isso ajuda a gente a entender melhor como é que nós devemos olhar para certas passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, as leis de Moisés. As leis de Moisés, elas ensinavam algumas coisas interessantes, mas eu não posso pegar a lei e aplicá-la hoje em dia de maneira seca, sem entender o progresso da revelação. O que aquela lei apontava e me ensinava sobre o caráter de Deus e como Deus espera realizar a nossa redenção. Então, isso ajuda a gente a entender como é que nós devemos ler o Antigo Testamento. Rumo ao ápice da revelação, isto é, toda a história da redenção, ela tem um final apoteótico, vamos dizer assim. Ela sempre é escatológica. A história bíblica nunca faz voltinha assim, ó. Ela não é cíclica. Ela tem um fim, então ela caminha, ela progride e ela vai ser triunfante no final. Então ela caminha rumo ao ápice, ela sempre vai rumo a algo que é escatológico, que é mais glorioso. E é claro que isso tudo se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é aquele que vai dar sentido a tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento. Por isso essa série, as Escrituras testificam de mim. O Antigo Testamento apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a chave que nos faz abrir as portinhas de cada texto e entender como é que ele aponta para a redenção. Então aqui nós temos um resumo de ideias ricas, mas que eu estou apenas listando como que nos ajudam a entender o Antigo Testamento. Tendo dito isso, e eu vou voltar em algumas dessas ideias, nós agora vamos ler o texto de hoje, Sofonias capítulo 3, versos 9 a 20. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nas últimas mensagens, pastor Jailson e eu trabalhamos com narrativas do Antigo Testamento, histórias. Essas narrativas, elas foram explicadas como é que elas se encaixam dentro da grande história da redenção. Hoje eu vou falar de um outro tipo de literatura, vou falar de profecia, aquilo que a gente chama tecnicamente de oráculos. E nesses oráculos nós temos uma outra maneira de olhar como é que isso aponta para Cristo. Então eu peço que você atente para a leitura do texto e no decorrer da mensagem a gente vai explicar como é que profecias nos apontam para Jesus Cristo. Sofonias capítulo 3, a partir do verso 9 diz assim: Então purificarei os lábios dos povos para que todos eles invoquem o nome do Senhor e os sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel. Alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você, ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Com o seu amor a renovará, ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais lhes pese como vergonha. Nessa época agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras, onde foram envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor.
eu quero começar pensando em profecia, fazendo uma pergunta. O que os evangélicos ou cristãos em geral no nosso país pensam sobre ministério profético? Normalmente quando alguém usa a palavra assim, aquela palavra foi uma palavra profética, o que eles têm em mente? E eu quero chamar a atenção, nesse slide, de duas ideias contrastantes que pegam uma parte da verdade de Deus e a distorcem, e acabam refletindo algo que não é bom. Primeiro, é olhar para o profeta como sendo aquele que adivinha, o profeta como vidente. É verdade que o profeta no Antigo Testamento, ele tinha essa habilidade de antever alguns fatos que Deus revelava a ele. Ele falava de coisas que ainda iriam acontecer, uma certa previsão. Mas só que quem enfatiza o profeta como vidente, normalmente está em busca de satisfazer as suas curiosidades e se livrar de alguns perigos. É por isso que tem muitas pessoas no meio evangélico, e mesmo fora dele, que querem procurar aquele que vai dizer para você o que vai acontecer. Essa é uma maneira de você ficar tranquilo, se você vai casar, se você vai ter filhos, se você vai ter riqueza, se você vai conseguir um emprego, se você vai conseguir vender a sua casa ou qualquer outra coisa. Normalmente as pessoas que estão à procura de um vidente querem se assegurar de algum tropeço futuro e por isso que eles querem uma antecipação dos fatos. Mas não é uma antecipação para mudar a sua postura, porque eles já teriam base suficiente para mudar a sua postura. O que eles querem simplesmente é um trailer antecipado do filme. É isso que as pessoas buscam quando elas estão atrás de profetas videntes. Essa é uma distorção do conceito bíblico de profecia. Mas tem uma outra ideia. Esse grupo pensa diferente. E talvez você já tenha ouvido a ideia do profeta como aquele que é o crítico social. Aquele que olha para os males da sociedade e diz assim: precisamos de uma palavra profética nesta cidade. Com isso eles querem dizer, precisamos corrigir os males sociais desta cidade. E normalmente quem olha para o profeta assim, pensa de forma muito sociológica e não teológica. Ele pensa que os males da sociedade estão embrenhados nas estruturas, nas instituições. Se nós fizermos reformas estruturais e institucionais, nós teremos uma cidade, um estado, um país bem melhor. E essa não é a maneira como os profetas falavam da parte de Deus. Eles sempre tinham uma leitura espiritual, em que pessoas teriam que ter mudança de vida, de comportamento por causa do pecado que neles havia. E não era uma mudança que eles conseguiriam fazer por si mesmos. Eles precisavam da redenção de Deus para que pudessem ter suas vidas transformadas. Então o profeta no Antigo Testamento não era um mero crítico social. Ele falava contra males da sociedade? Sem dúvida. Por isso que eu falei que essas duas ideias pegam aspectos verdadeiros e distorcem. Mas eles não faziam isso como meros críticos sociais. Eles eram pessoas que queriam trazer à tona como é que a lei de Deus estava sendo abandonada e como eles precisavam da salvação de Deus para que a nação fosse restaurada ao seu bem-estar. Então, em lugar dessas duas ideias, eu quero propor algo mais em continuidade com a ideia bíblica, embora seja muito simples. Como é que o Antigo Testamento apresenta a ideia de profecia? Então vamos lá. O profeta no Antigo Testamento era chamado por Deus para falar autoritativamente, num contexto de aliança, proclamando juízo contra a rebeldia presente, mas com esperança futura para o penitente. Tem bastante coisa aqui. Primeiro, ele era chamado por Deus. Deus tinha que chamá-lo para ser profeta. Nenhum profeta se faz profeta. Deus é quem lhe dá a autoridade para falar em nome dele. Por isso que o Antigo Testamento falava de falsos profetas, que é aqueles que diziam o que estava no seu coração, não aquilo que Deus havia falado. E dos verdadeiros profetas, que falavam exatamente o que Deus queria que eles falassem. Quer isso fosse popular, quer não. E quando o profeta falava autoritativamente, ele sempre falava num contexto de aliança. Deus havia feito aliança com o seu povo e ele esperava que o povo andasse de uma certa maneira. Mas o povo sempre caía em pecado, sempre ficava abaixo do padrão que Deus esperava. Então na aliança Deus já tinha palavras de maldição e de bênção. Se você quer um bom exemplo disso, olhe para Deuteronômio 28.
Levítico 26 é uma outra passagem também, que tem uma lista enorme de maldições e de bênçãos dentro do contexto da aliança que Deus fez com Moisés. Então, quando um profeta falava do contexto de aliança, ele dizia assim: lembra que Deus disse que se você fizesse assim, 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 Deus traria essa maldição? Pois é isso que virá sobre vocês. Ele sempre está se referindo à aliança feita lá atrás, tá? E quando ele faz isso, ele anuncia juízo contra a rebeldia presente, aqueles que estão andando em descaminhos, ele fala do juízo de Deus. Mas um profeta nunca é aquele que só anuncia juízo, só massacra, só massacra. Uma das coisas mais curiosas dos livros proféticos é que quase todos eles, embora tenham vários trechos ou longos trechos de juízo, eles quase sempre terminam com um tom bastante esperançoso. Então é como se o profeta, numa linguagem bem popular, ele mordesse e no final assoprasse. Mas essa é uma maneira ruim de descrever. Uma maneira teológica e melhor é dizer que ele expunha a lei de Deus, que evidencia o nosso pecado, vez após vez, até que no final ele falava da graça de Deus, que nos perdoa a despeito das nossas imperfeições. Então lei e graça são ideias trabalhadas nos profetas com bastante regularidade. E nós vamos olhar hoje para aspectos de lei e graça brevemente no livro de Sofonias. Mas antes de entrar em Sofonias, eu só quero explicar brevemente a história da profecia para você entender os escritos proféticos. Os profetas, eles surgem no contexto da monarquia. Você conhece alguns personagens bíblicos, mesmo que o seu conhecimento da Bíblia seja pequeno. Você já ouviu falar de nomes como Abraão, Moisés? Pois bem, eles existiram antes de haver rei em Israel. Quando surge rei, que é com Saul, que não é o rei escolhido por Deus, mas pelo povo, começa então o período da monarquia, cerca do ano 1000 antes de Cristo. Depois vem o grande rei Davi e o seu filho Salomão. Durante esses 3 reinados, a monarquia, o povo é um só. É uma monarquia unida, a gente fala. Nesse período começam os profetas, mas os profetas que a gente tem escritos deles na Bíblia, aparecem mais tarde, quando o reino rachou. Então o reino do norte se torna um reino que abandona a Deus. Nós temos 3 profetas que profetizaram ao norte: Oséias, Amós e Jonas. São 3 profetas do reino do norte. Todos os demais profetizaram primordialmente para o sul. São profetas que trabalharam no sul. E eles são divididos em períodos. Tiveram profetas que vieram antes do exílio. O exílio foi quando Deus trouxe o castigo sobre um povo desobediente e os levou para outra terra. Vários foram tirados da sua terra e levados para a Babilônia, no caso do sul, né? O reino do norte teve um exílio também, mas nunca mais voltou. Isto é, ele foi destruído pela Síria em 722, com a queda da capital chamada Samaria, e esse povo nunca mais voltou a ser o mesmo. Tanto é que Reino do Norte não existe mais como um reino unido. As pessoas ficam meio dispersas, elas passam a migrar para outros reinos. Mas o reino de Judá, ele vai para o exílio e depois Deus traz de volta. E os profetas acompanharam todo esse período. Antes do exílio, durante o exílio, depois do exílio. Então a gente fala que tem profetas pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos. Por que é interessante dizer isso para você? Atenção. Porque eles sempre vão anunciar a verdade de Deus focado nos grandes eventos que Deus está revelando na história de Israel. Então os profetas pré-exílicos, muitas vezes eles estão falando: cuidado, vem juízo de Deus. É o exílio. O povo que está no exílio diz assim: vocês acordaram? Os profetas estão no exílio. Vocês acordaram? Vocês estão percebendo que Deus trouxe castigo para vocês aprenderem? Mas diz: olha, clame ao Senhor para Ele trazer de volta. E aí quando o povo é trazido de volta, os profetas pós-exílicos vão dizer: mas isso aqui não é o final. Tem coisa maior por vir. Não é essa libertação, tudo que Deus tinha reservado para você. Então os profetas, eles sempre estão dialogando com a situação política e religiosa da monarquia, mas para tentar trazer o povo de Deus no eixo, trazê-lo de volta a caminhos santos. Então, esse panorama muito rápido da história ajuda a gente a situar o que é profecia e então falar de Sofonias. Então, mais um slide antes de entrarmos na profecia de Sofonias. Vamos lá.
Características da profecia. Então, para você guardar, isso vale para qualquer profeta em geral, mas vai ficar claro no texto de Sofonias. Primeira coisa que a profecia faz é alertar conforme a lei mosaica. Eu já disse isso, então eu vou só repetir de forma sucinta. Um profeta, ele sempre olhava para a lei de Deus e ele dizia assim: vocês não andam conforme o que Deus espera, assim, assim, assim. E a lei diz que se você não andar desse jeito, terão essas sanções ou castigos. E aí o profeta anunciava o castigo decorrente dessa desobediência. Então, o profeta era como se fosse o alarme colocado no povo de Deus. Quando o povo começava a entrar em caminhos impuros, o profeta era aquele que buzinava. Ele que dizia assim: sai daí, cuidado. Tanto é que Deus fala que várias vezes ele enviou profetas antes de trazer o castigo. Deus nunca trazia o castigo de primeira. Nunca vinha uma surra de início. Nunca vinha um castigo logo depois do primeiro pecado. Deus enviava profeta, depois enviava profeta, depois enviava profeta, porque eles eram o alerta moral do povo. Mas além desse alerta, o profeta, ele conclamava as pessoas ao arrependimento. O profeta não estava ali para dizer: vem juízo, vem, cuidado, não tem o que fazer também. Não é claro que não. Se eles estavam ali com alerta, é porque quase todo juízo de Deus, atenção, porque isso aqui é interessante você aprender. Quase todo juízo que Deus profere é condicional. Isto é, ele pode mudar se você se arrepender. Uma história bem conhecida de Jonas. Jonas é enviado para Nínive. E quando ele chega lá, ele fala assim, aquilo que Deus havia pedido a ele: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Isto é, daqui a 40 dias Nínive vai ser castigada. E aí Nínive se arrepende. E Deus não castiga. E Jonas aprende, ele não queria que isso acontecesse, né? Ele queria o castigo daquela nação que ele não gostava dela. Mas ele aprende que Deus é compassivo. Isto é, se o povo se arrepende, Deus freia de trazer castigo. Então, a razão do profeta vir como alerta, vez após vez, é porque ele estava tentando chamar o povo ao arrependimento antes de vir o castigo. Então ele sempre falava: convertei-vos dos vossos maus caminhos, venham para o Senhor, tal. Essa era a ideia. E uma das coisas mais preciosas do profeta era anunciar a redenção graciosa no porvir. Então quase todo profeta, não é todo, mas quase todo profeta tem algum trecho em que ele vai ser bem escatológico, ele vai apontar para o fim. Ele vai falar assim: Deus tem coisas boas para vocês lá na frente, né? E essa era a maneira de... não é que o profeta tinha uma teologia de Papai Noel. Atenção, você já me ouviu falar isso antes, então agora você vai guardar. Ele não dava presente para o bom menino, tá? O povo não era bom menino. Então Deus não é Papai Noel. Ele não prometia coisas boas para os bons meninos. Eles não tinham sido bons meninos. Ele prometia coisas muito mais do que boas, gloriosas para maus meninos. Aí você vai dizer: absurdo. É aí que entra a mensagem de Jesus Cristo. De que ele é aquele que vai receber o castigo dos maus meninos, para que os maus meninos sejam bem tratados. Então um profeta vai anunciar coisas gloriosas lá na frente, não por causa da bondade do povo, mas por causa da bondade de Deus. Então essas três características marcam profecia e de certa forma nós vemos ela também na história de Sofonias. Então vamos falar um pouco sobre Sofonias, vamos tirar algumas lições desse livro e depois aplicá-la. Primeiro deixa eu explicar quem foi Sofonias e em que contexto ele se encontra, para que isso fique mais claro. Ele profetizou no início do reinado de Josias. Está lá no primeiro verso, diz assim que palavra do Senhor que veio a Sofonias durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Bem, quem foi esse Josias e que período é esse? Josias foi um rei que começou muito cedo, e quando ele começou a reinar, o reino estava espiritualmente estragado. Tanto é que no 12º ano do seu reinado, ele precisou fazer uma reforma espiritual extraordinária. E ele fez, e foi um reinado muito especial para a história do povo judeu. Porque ele foi um rei que na sua maioria fez coisas muito santas, muito corretas, conduziu o povo num bom caminho. Só que isso levou 12 anos, porque ele começou muito novo, ele assumiu o reinado quando ele era um menino de 8 anos de idade. Mas antes dessa reforma acontecer, o reino está numa das piores fases, numa decadência ainda não vivenciada. Um rei que fez muito mal, que viveu antes de Judá, de Josias, foi um tal de Manassés.
Durante mais de 50 anos, Manassés ensinou idolatria, soberba, trouxe muitos pecados ao povo. Então, os pecados dos dias de Manassés ainda prevaleciam. Quer dizer, quando Sofonias vai profetizar, ele vai falar de idolatria. Lá no verso 4, fala de remanescente de Baal, ministros idólatras. E no verso 5 do capítulo 1, estou olhando em Sofonias, mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar. Fala de adoram o exército das estrelas, a ideia de que tem seres espirituais sendo adorados. Então, o exército das estrelas diz respeito a adorar seres angelicais, né? Então, tudo isso era sinônimo de idolatria. Além de idolatria, havia muito orgulho, muita presunção. No capítulo 1, verso 12, eles diziam assim, nessa época vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são com vinho envelhecido, deixado com seus resíduos, que pensam, o Senhor nada fará, nem bem nem mal. Isto é, ele diz assim que Deus vai castigar aqueles que dizem, eu posso viver como eu quiser. Deus não vai fazer nada, nem bem nem mal. Deus não está melhorando o país, mas também não está piorando. Está assim, médio. Passa na média. Tá. Deus também não age. Olha, Deus deixou a rédea solta. Essas pessoas que eram orgulhosas e presunçosas, Deus diz que vai castigá-los. Mas era um pecado que permeava o povo. E além disso, o que era mais triste, sinônimo da falta de saúde, é que até os líderes, até os oficiais eram cheios de pecado. No capítulo 3, versos 3 e 4... fala de juízes, os seus líderes são leões que rugem, os juízes são lobos, os profetas são irresponsáveis e os sacerdotes profanam o santuário. Olha só, não escapou ninguém. Todo mundo foi contaminado. Todo mundo. Então Sofonias está profetizando num tempo em que profeta, sacerdote, os filhos dos reis, fala no capítulo 1, todo mundo está contaminado, a família real, o culto, está tudo contaminado. Sofonias está profetizando num tempo negro, espiritualmente falando. Tanto é que ele vai falar de densas trevas que Deus vai trazer por causa disso. Então esse é o contexto, é um contexto de pecado, é um contexto frustrante. E frequentemente, profetas têm contextos assim. Pausa para você aprender como ler as escrituras. Quando você está fazendo a sua leitura da Bíblia e você chega num profeta, cuidado para não pular porque ele é meio deprê. Ele é mesmo. Mas ele é deprê porque a sua situação e a minha é preta, entendeu? É feia. Ele evidencia os pecados que às vezes nós não damos nome. Então, os profetas eles eram instrumentos de Deus para fazer exatamente isso. Para dar nome e colocar em exposição aquilo que os homens não queriam notar ou corrigir. Então, profetas faziam isso. E o contexto de Sofonias é bastante deprimente. Mas a sua mensagem é o que nos interessa agora para que a gente aprenda algumas coisas dela. Vamos lá. Como é que a gente poderia resumir a mensagem de Sofonias? Eu vou falar de coisas que estão gerais no livro, depois eu vou focar um pouquinho no texto que a gente leu, tá? Mas eu tentei dividir Sofonias de uma forma bem fácil de você entender. E até para entender profetas. Veja só, Sofonias tem praticamente duas partes. No capítulo 1, verso 1, até o 3, verso 8, é juízo. É aquela parte que você lê e só apanha. Profetas são assim. Às vezes você lê o começo dele, parece que quase sempre você está apanhando. Mas ele não termina num tom triste. Ele termina com uma palavra de salvação. Então o trecho que a gente leu, o 3, do 9 até o 20, é o contraste. É salvação versus o juízo do qual ele já falou. Sofonias anuncia tanto o juízo quanto a salvação. E ele usa um tema que abarca essas duas coisas. O chamado Dia do Senhor. Esse dia é bastante proclamado. Eu quero que você leia comigo, acompanhe o que está dito no capítulo 1, verso 7. Calem-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício e consagrou seus convidados. Veja, o dia do Senhor está próximo. Esse dia vai ser o tópico mais marcante de Sofonias. Verso 9. Naquele dia, verso 10. Naquele dia, verso 14. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo. Aí no capítulo 3 também, vai voltar nesse dia e vai falar dele como um bom dia. Versículo 11. Naquele dia vocês não serão envergonhados,
Em versículo 16, naquele dia se dirá a Jerusalém, não tema, ó Sião. Então, o que eu quero mostrar a vocês, o que eu estou mostrando é o seguinte: esse dia vira o tópico principal. Por que fala desse dia? Bem, é importante que você entenda. Havia uma cultura no povo antigo de que um grande rei, olha só, isso aqui é interessante. Um grande rei não era apenas alguém que ganhava uma batalha num dia. Uma expressão da sua grandeza é que ele era capaz de ganhar uma guerra inteira num dia. Então, era muito comum que os historiadores dos reis antigos contassem histórias, muitas vezes fictícias, de que rei tal ganhou não só uma batalha, ele ganhou uma guerra inteira num dia. Era para mostrar esse rei assim como digno de honra. O que é interessante é que o nosso Deus vai se apresentar como um rei que não faz isso de forma fictícia. Quando ele vem e destrói todas as coisas num dia, ele de fato o faz. Ele é o verdadeiro rei, que não ganha só uma batalha, que ganha toda uma guerra, um triunfo, num só dia. Ele mostra a sua grandeza. Então a ideia do dia do Senhor era uma expressão da grandeza de Deus. E esse dia não tarda, ele vem. Então, por que Sofonias está batendo nessa tecla da iminência do dia? É por causa daquelas pessoas que diziam que o Senhor não faz nem bem nem mal. Aí ele diz, olha, cuidado. Lembra, o profeta era alerta, não é? Ele era o alarme, dizendo assim, ele vem, esse dia vem. Esse dia vem, ele está próximo. Então ele anuncia como algo que vai acontecer. E que vai demonstrar a soberania de Deus, tanto para julgar os homens, quanto para salvar. Então, atenção para algumas coisas curiosas do juízo de Deus. Olha como esse é um dia da glória de Deus, mesmo que a gente não goste de algumas expressões. Olha só, verso 2 e 3 do capítulo 1. Destruirei todas as coisas na face da terra, palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Olha só, a ideia de que quando Deus traz juízo, é um juízo universal. Vem sobre homens e vem sobre o restante da criação. No capítulo 2, a partir do versículo 4, Sofonias traz juízo contra diferentes nações. Eu não vou ler o trecho, mas dá uma olhada na sua Bíblia, só para o subtítulo, só para você entender. A partir do verso 4 fala da Filístia. O verso 8 fala de Moabe e Amon, depois da Etiópia, ou Cuxi, como em algumas outras traduções, e por último da Assíria. Sabe o que é curioso dessa lista de nações? Deus está proferindo juízo sobre elas, para mostrar que Deus tem controle sobre toda a terra. Deixa eu explicar. A Filístia ficava no oeste, então eu estou fazendo aqui para vocês entenderem. Moabe e Amon no leste, Etiópia no sul e a Síria no norte. Deus exerce juízo onde Ele quer, em todo lugar. Oeste, leste, sul e norte. Então quando Deus fala que Ele vai trazer juízo, ninguém escapa. Todo homem tem que prestar contas a Ele. Isso é muito importante para a gente entender a mensagem bíblica. Quando um profeta fala alguma coisa, não é só para as pessoas que estão na igreja. É para toda a Limeira. Para todo o nosso estado, todo o nosso país, todo o nosso planeta. Deus não deixa ninguém de fora. É verdade que muita gente não dá ouvido a isso. Como aquelas nações não davam ouvidos a essa palavra do Senhor. Mas o Senhor está dizendo, eu vou fazer. Eu peço contas de todos os homens. Sul, norte, leste, oeste. Então, aqui Deus está mostrando a sua soberania. Mas não é uma soberania só assustadora no sentido de juízo, mas é também de salvação, como o nosso texto diz. Eu quero explorar agora o nosso texto para a gente entender um pouco dessa palavra de salvação. Mas antes disso, olha só como esse dia do Senhor é um dia contrastante, diferente, de contrastes. Para uns, angústia, para outros, alegria. O nosso texto fala de alegria, a gente vai olhar agora ele com um pouco mais de atenção, né? Então, no capítulo 1, vai mostrar um dia ruim. Então, essas palavras aqui, ó, angústia, terror, guerra, castigo, destruição. Eu quero que você olhe comigo brevemente para o capítulo 1, verso 15 em diante. 15 ao 18, só para você ter uma noção de como é que Deus está tentando trazer uma figura assustadora através do profeta Sofonias. Olha só. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido,
pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. O capítulo 1 de Sofonias é um capítulo pesado. Ele descreve a linguagem de guerra, ele fala de pessoas sendo abertas e as suas entranhas caindo como se fossem esterco. Essa é a linguagem original. É uma linguagem de humilhação. E Deus está falando isso para mostrar que as pessoas que zombam dele não têm noção do seu poder. Só que, ao mesmo tempo que esse dia é um dia de angústia, terror, guerra, castigo, destruição, o capítulo 3, que é o trecho que eu escolhi ler com vocês no começo, é o oposto. Esse mesmo dia, para outras pessoas, é de alegria, é de deleite, é de festa, é de perdão, é de restauração. Então, a linguagem no final de Sofonias muda drasticamente. E isso ensina para nós o que é pregar a palavra de Deus de forma fiel. Quando ele precisava anunciar o pecado do povo, ele fazia sem pudor. Mas quando ele precisava encorajar o povo com as promessas redentoras de Deus, ele o fazia com grande ênfase. E a linguagem de Sofonias é muito cheia de hipérboles, de exageros, para mostrar para você e para mim como essas coisas são lindas. Então eu quero olhar para essa parte bela da redenção de Deus. Agora, a lição disso tudo é como interpretar profecias do Antigo Testamento. Então, agora vem uma lição interessante que vai nos preparar para olhar para a passagem no final da nossa mensagem. Ainda que Cristo não seja mencionado explicitamente, temos promessas que em Cristo encontram um sim para nós. Esse é o texto de 2 Coríntios 1:20. Cristo é o prisma pelo qual recebemos as promessas do Antigo Testamento, e isso de forma gradativa. Então deixa eu explicar o que está aqui. Quando você for ler Sofonias e fala do dia do juízo e depois o dia, mesma coisa o dia do Senhor, que é um dia de salvação, ok, pastor, o senhor falou que teve um rei aí, um tal de Josias, e tinha pecado no dia dele, nos dias dele, e aí Sofonias falou nesse período, mas tudo bem, e o que isso tem a ver comigo? Então, agora é importante você entender como é que você traz esse texto para você. Então, existem várias dificuldades no texto profético que a gente não consegue tirar hoje, mas uma das coisas que a gente precisa aprender é assim: Cristo está lá, ou as profecias apontam para Cristo, não só quando Cristo é mencionado explicitamente, nas chamadas profecias messiânicas. Às vezes tem texto dos profetas em que eles falam assim: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Você conhece essa profecia? Essa profecia de Isaías é citada por Mateus para dizer que falava de Jesus. Mas profeta nem sempre mencionava explicitamente esse Jesus que viria. Então, em que sentido as profecias apontam para Jesus? No sentido em que toda promessa de Deus, atenção, toda promessa de Deus que é feita de forma graciosa, porque não é baseada na santidade do povo, ela se torna nossa em Cristo Jesus. Então Paulo vai falar disso em 2 Coríntios capítulo 1. Ele fala que em Cristo nós temos o sim de Deus. É como se você e eu perguntássemos assim: Deus, essa promessa aí de Sofonias é para mim? E ele dissesse assim: sim, em Cristo. Em Cristo toda promessa de redenção encontra um sim para você. Mas por que é importante a gente falar em Cristo? Porque as promessas precisam ser entendidas de acordo com o seu contexto. E Cristo é o prisma pelo qual a luz passa e é refratada. Eu explico. Tem gente que pega a passagem do Antigo Testamento que fala que Deus vai fazer a sua nação rica. E ele diz: está vendo? Quem é de Deus vai ser rico. Isso é não entender a passagem profética. Por quê? Porque ele esqueceu do prisma que é Cristo. Ele jogou o prisma fora. Cristo funciona como prisma, mudando, refratando a luz, de tal forma que aquilo que é dito de forma material no Antigo Testamento tem um cumprimento mais pleno no Novo Testamento, que envolve uma redenção espiritual e também material. Então é assim, vou dar exemplo. Deus falou que daria uma terra para o povo, não é? Essa terra fica lá na região que nós conhecemos hoje como a região da Palestina ou de Israel. Tem muita gente que continua sedenta por pensar naquele pedaço de terra, porque aquele pedaço de terra é a promessa de Deus. Só que a Bíblia vai dar uma visão muito mais ampla do que Deus nos dá. Em Romanos 4 fala que Abraão é herdeiro do mundo. Porque Deus não vai dar um pedacinho de terra que fica entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão. Deus tem muito mais para o seu povo.
Não é só aquele pedacinho de terra que é alvo de notícia política, de guerra entre israelitas e palestinos. Deus tem muito mais para o seu povo. Ele fala de novos céus e nova terra. Então aquilo que é profetizado lá atrás, de uma maneira mais situada na história de Israel, ganha uma projeção muito mais gloriosa, quando fala daquilo que Deus vai nos dar. Mesma coisa com os herdeiros de Abraão, os filhos de Abraão. Abraão teria muitos descendentes, mas Deus não está falando só de ter filhos, Ele está falando de ter seguidores da sua verdade. É por isso que Jesus vai fazer dos seus discípulos o quê? Pescadores de homens. Isso que significa nós vermos o povo de Deus crescendo e a descendência se tornando numerosa. Então, o que eu quero dizer é que Cristo, Ele é aquele que vai dar sentido a tudo aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento e que se cumpre a partir da vinda de Jesus. Então, é importante que nós entendamos isso. E esse cumprimento não é pleno. Deus não traz tudo de uma vez. Deus traz cumprimentos parciais. Nós aprendemos sobre isso na série de escatologia, sobre Mateus 24. Em que eu falei bastante sobre perspectiva profética. A ideia de que um profeta falava de coisas do porvir que se cumpriam primeiro aqui e depois lá na frente. Então Deus vai fazer isso também com a palavra de Sofonias. O que eu quero dizer com isso? Sofonias viveu antes do exílio. Deus trouxe castigo àquele povo? Sim, quando o exílio veio. Quando Babilônia destruiu a Judá. Mas aquele não é o único juízo do qual Sofonias falava. Tem um juízo que ainda está por vir, do qual Sofonias falou. Quando Jesus Cristo voltar e pedir contas de todo homem. Mesma coisa com redenção. Deus trouxe o povo de volta do exílio? Trouxe. Mas aquela não é a única redenção profetizada por Sofonias. Tem outra mais na frente, mais gloriosa. Então vejamos isso, como isso conecta com Cristo, para que a gente tenha condições de fechar. Primeiro, alguns temas cristológicos. Olha só, na profecia lá de Sofonias, Deus fala que vai incluir gentios e vai restaurar judeus. Verso 9 fala assim, verso 10, perdão. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso me trarão ofertas. E no versículo 19 fala assim, nessa época agirei contra todos os que oprimiram vocês, salvarei os aleijados. E fala que ele vai ajuntar aqueles que foram afastados. Eu ajuntarei os que choram, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais lhes pese como vergonha. O que Sofonias está falando aqui? Que Deus vai não só trazer os judeus que foram mandados para várias terras, vai trazer de volta, mas Ele vai juntar com outros povos. E por que isso é importante para nós? Porque significa que Deus não tem barreiras para juntar pessoas. Jesus Cristo é a chamada a oliveira, onde gente de toda parte é enxertada nele. Essa é uma analogia muito bonita das Escrituras. Significa que Jesus Cristo não permite apenas aqueles que são povo dele, judeus escolhidos lá atrás, mas até aqueles que não eram judeus se tornam povo dele, porque são enxertados na oliveira. Então Cristo Jesus é aquele que permite que uma mesma árvore inclua gentios e judeus. E é isso que Sofonias antecipou, é cumprido em Cristo. Outra coisa que Sofonias trata, que é muito interessante, dos versos 11 a 13, dá uma olhada. A redenção completa. Naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos. Verso 13 fala que o remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão. Por que isso aqui é importante? E no final do verso 13 fala que eles não se amedrontarão. Deus está falando que, através de Sofonias, que ele vai resolver o seu problema de duas maneiras, legal e moralmente. Você e eu temos um problema legal. Quando a gente transgrediu a lei, nós temos algo a acertar em relação à lei. Jesus Cristo, quando ele traz sua redenção, ele vai resolver o nosso problema legal. É aquilo que a Escritura chama de justificação. É Deus tirar-nos todo e qualquer peso que a lei traz sobre nós. Só que a gente não tem só um problema legal. Você pode dizer assim, pastor, eu me sinto perdoado por Deus. Eu creio que Jesus me perdoou. O problema é que eu ainda tenho sujeira dentro de mim. Eu sei. Então Deus promete não só resolver o seu problema legal,
Ele promete resolver o seu problema moral. Ele diz assim: vocês não mais serão amedrontados, não mais praticarão injustiça, não mais mentirão, não mais terão engano na sua boca. Deus está prometendo que vai ter um dia em que você conseguirá ser o que você gostaria de ser, por amor a Deus. Se você ama a Deus, talvez isso seja estranho para você se você não ouviu antes, mas se você ama a Deus, você vai entender o que eu quero dizer aqui. O seu desejo é agradá-lo. A gente quer agradar aqueles a quem a gente ama. E o problema é que você e eu não somos bons de agradá-lo. Então se tem uma coisa que nos frustra e nos traz domingo após domingo aqui, é que a gente não o agradou essa semana, como convinha. Mas Deus promete que um dia eu e você vamos ser ótimos de agradá-lo. Perfeitos em agradá-lo. Então Ele promete resolver o seu problema legal e moralmente falando. E isso Ele faz em Cristo Jesus. E esse aqui me impressiona, é uma das coisas mais sui generis de Sofonias. No versículo 14 a 17 tem só alegria, 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 não é? E é a alegria do Deus presente. Olha só: cante, ó cidades de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você, tá vendo? Ele resolveu o seu problema legal. O Senhor, Rei de Israel, está em seu meio. Versículo 16, naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião. 17, agora que eu quero chamar a sua atenção. 17, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Sabe o que é impressionante em Sofonias? Deus deu a ele a perspectiva de que Deus não só é a minha alegria, eu sou a dele. A gente já ouviu várias vezes o pastor John Piper falando que nós temos que nos alegrar em Deus. Mas o que Sofonias fala, que é impressionante e a gente não ouve com frequência, é que Deus se alegra em nós. Já pensou o dia em que você vai ser o deleite de Deus? Em que Deus vai olhar para você e vai sorrir? Em que Deus vai cantar, inclusive o texto no original é de que Deus o seu júbilo em termos de canto. Você já pensou em Deus cantando? Você já ouviu? Que maravilha vai ser ouvir Deus cantar. Cânticos de alegria por sua causa. Porque Ele tem prazer em ter você como povo dEle. Essa é uma das coisas que Sofonias promete como sendo cumprido em Cristo. E a gente sabe que é em Cristo que essas coisas se cumprem. Então eu quero fechar mostrando como isso se cumpre em Cristo. E como é que nós podemos então aprender dessa série como um todo. Primeiro, nós falamos de terror e juízo sobre soberbos. Isso aconteceu, agora eu quero mostrar como isso acontece num primeiro momento na primeira vinda, mas muito mais na segunda vinda. Mostrando que o cumprimento das profecias, eles são gradativos, não é? Na primeira vinda, Jesus venceu principados e potestades na cruz. Colossenses capítulo 2. Então ele venceu os soberbos. Mas a gente sabe que é na sua segunda vinda, está em Apocalipse 6, que as nações vão dizer para os montes: caí sobre nós, para que a gente se esconda da ira do Cordeiro. Esse é o dia em que haverá terror e juízo sobre soberbos. Segundo lugar, purificação do povo e um remanescente fiel. A gente sabe que na primeira vinda, Jesus sempre fez uma peneira. Você lembra que às vezes Jesus pregava e aí algumas pessoas não gostavam? No capítulo 6 falam que vários discípulos deixaram, não ficaram com ele. Mas aqueles que ficaram, permaneceram com ele. E Deus sempre tinha uma maneira de peneirar as coisas. Jesus Cristo, quando termina o seu ministério, não tem muita gente seguindo. Tem alguns poucos. Na sua segunda vinda, o mesmo vai acontecer quando ele separar ovelhas dos bodes. Está lá em Mateus capítulo 25. Ele sempre salva um remanescente. Ele purifica o povo, ele tira as impurezas para manter aqueles que são dele. Terceiro, reconciliação dos dispersos. Se a primeira vinda teve impulso missionário para ir para as nações, a gente ouve na palavra que Deus um dia vai trazer salvação a todo Israel e vai mostrar que Ele não deixa de cumprir seus propósitos, tanto para com gentios quanto para com os judeus. Então, a sua segunda vinda vai mostrar isso de maneira mais gloriosa. E por último, alegria indizível no Senhor. Se Paulo aprendeu com a primeira vinda de Cristo a viver contente em toda e qualquer situação, nessa vida é assim, né? Se a gente fala da alegria que a gente tem em Deus, não é uma alegria de que tudo está bem. É uma alegria em meio a dificuldades desta vida. E a gente fala, olha, eu consigo me alegrar no Senhor. Mas vai haver um tempo em que a nossa alegria não vai ser em meio a dificuldades. Apocalipse 21 fala de um tempo que não haverá mais dor,
nem lágrimas, porque elas serão enxugadas. Então Deus promete uma alegria indizível, isto é, sem comparação. Eu quero terminar, esse é o meu último slide, ensinando algumas coisas do porquê nós falamos disso tudo ao longo da série. Os profetas, eles evidenciam o seu pecado e anunciam redenção. Então quando você lê a sua palavra, quando você lê a Bíblia, estiver em casa, pastor, eu tenho dificuldade de entender. Ok, tem muita coisa difícil de entender, eu sei. Tem ilustrações, tem metáforas que são estranhas para nós, tem linguagem simbólica, tem contexto e nação que a gente nunca ouviu falar. Você fala, pastor, tudo estranho para mim. Lembre-se de guardar uma coisa. O profeta, ele queria fazer duas coisas principalmente. Evidenciar o seu pecado e anunciar a redenção. Se você conseguir ler a Bíblia olhando e enxergando essas coisas, Deus vai edificar você, mesmo com pouco conhecimento teológico. Então essa é a instrução que eu quero lembrar. Segunda coisa, a razão de toda essa série, não só dessa mensagem, quando o pastor Jailson a idealizou, era que a gente se alegrasse em Cristo, amasse a Cristo, confiasse a Cristo, se deleitasse em Cristo. Então, quando você olha para as Escrituras e consegue enxergar como coisas apontam para Jesus, isso deve encher o seu coração de alegria, porque Cristo é a fonte do nosso deleite. A gente deve aprender então a ter esse tipo de devoção, alegria pela redenção em Jesus. E por último, leia o Antigo Testamento com a lente de Cristo. Nosso propósito foi apenas ilustrar com essas mensagens como é que você pode fazê-lo. Eu sei que tem muitas dificuldades, eu não fecho os olhos para elas, eu sei que, pastor, mas o senhor já estudou muito, para mim ainda é difícil, eu sei. Mas se você lembrar que Jesus Cristo é o óculos com o qual a gente lê o Antigo Testamento, então a gente vai parar de só pensar em lições de moral. A gente vai começar a olhar esse livro como sendo um livro da nossa salvação. Então não importa em que parte dele você vai estar lendo, você vai lembrar que esse é o livro da nossa salvação. Cristo é a lente que me ajuda a entender a Bíblia melhor. Quando eu coloco essa lente, eu falo assim, é coisa que a gente não fazia antes. Essa vai ser a minha oração, que você aprenda a fazer isso e assim cresça no amor por Cristo. Vamos orar e depois receberemos a bênção apostólica. Pai, nós ouvimos uma série sobre como o Antigo Testamento testifica de Cristo e nós queremos que isso seja uma realidade na nossa vida. Nós queremos aprender a enxergar Cristo na Tua palavra. Enxergar como as coisas apontam para a Sua glória, para a Sua redenção, para a Sua soberania. É verdade que tem muitas partes da Bíblia, Senhor, que são difíceis para vários de nós. E ela demanda estudo. Eu te louvo porque o Senhor tem dado a esta igreja a oportunidade de aprender tanto do púlpito quanto da escola dominical. Mas a nossa oração não é só por boas mensagens e boas aulas. É para que o teu povo tenha vontade de crescer. Procure meditar na tua palavra. Procure ler este livro. Procure ler livros que ajudam a entender esse livro. O nosso desejo é te enxergar mais e te amar mais. Então ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a fazer isso à medida que enxergamos toda a história apontando para o Teu Filho. Oramos em nome dEle. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês, povo de Deus, hoje e sempre. Amém.